Hey galera, Jason aqui, e eu tinha no meio de tantas correrias meio que quase esquecido de fazer o vídeo aqui de finalização dessa série aqui, dessa saga no canal, né, que foi produzir aqui Maccaimei Warga junto com vocês, né. Eu concluí toda a história, toda a saga, ela tá pronta, já tá publicada. Quem quiser ler do primeiro ao último capítulo é só ir nos links aqui na descrição, né. A gente não tem ainda, já deixando aqui claro, não tem ainda expectativa sobre impresso ou qualquer coisa do tipo. Isso realmente é com a Conrad, né? Tá aquém da minha decisão, digamos assim. Mas está disponível para você que tem vontade de ler, que quer acompanhar aqui a continuação, né, de Maccaimei, já está disponível. E beleza, e ao longo desse período de produção de Maccaimei Warga, eu vim fazendo aqui com vocês, né, etapa por etapa, do que eu fui passando, do que eu fui pensando enquanto eu fazia. Todo esse processo foi meio que um aquecimento e preparação até para eu poder ir testando coisas e ideias para o curso que eu lancei agora, né, recentemente aí, na semana retrasada? Semana passada, faz pouquíssimo tempo. Enfim, na semana passada aí, o Jornada do Manga KBR, né? Esses eram os meus maiores planos para esse ano, né? Então, por conta de ter terminado o Maccaimei, eu já estava atrasado com a ideia do curso, com o lançamento do curso, e eu corri com isso para poder entregar ele a tempo. E agora que eu vim lembrar a verdade, eu acabei não fazendo um vídeo finalizando a série de Maccaimei, né? E aí esse é o vídeo que estamos fazendo aqui agora, onde a gente vai conversar um pouco sobre Maccaimei Warga, sobre o que é Maccaimei Warga. Ele serve muito bem tanto para encerrar essa série quanto para abrir, né, e você entender melhor o que é essa história e depois ir acompanhando eu produzindo do começo até o final. Então é só acompanhar aqui a playlist dessa saga aqui, que vai estar aqui nos cards, para você ver todo o processo de produção de um mangá do começo ao fim, pelo menos no caso de uma continuação, né? Não era a ideia inicial ali que eu estava trabalhando. Como eu disse, esses eram meus planos principais para esse ano, né? Maccaimei Warga começou ali em 2020, e a partir daí, né, eu vim produzindo ele. Foram 250 páginas de história, então realmente foram 2 anos e tanto de produção, né? Eu terminei agora em fevereiro ou março de 2022. Toda a produção e tal. E claro que a produção era um pouco adiantada em relação ao lançamento, né, a publicação, então terminou um pouco depois, mas acho que terminou pouca coisa depois, 1 ou 2 meses no máximo que terminou depois. E aí os outros projetos que eu tinha para esse ano era conseguir lançar o Jornada do Manga KBR, né, o curso que está lançado, apesar de ainda não estar completo com todas as aulas e todos os módulos. Eu ainda estou trabalhando nisso, mas eu queria lançar ele até para conseguir cumprir esse plano e para poder pegar as opiniões das pessoas, escolher o feedback e poder trabalhar as próximas aulas já sabendo o que as pessoas estão achando das aulas que eu já fiz, e assim poder trabalhar aulas cada vez melhores, já acertando direto no que elas querem. Então, se você não entrou ainda no Jornada do Manga KBR, eu vou deixar o link aqui na descrição para você fazer parte lá e aprender a fazer um mangá desde a ideia até a publicação, que é basicamente quase o que eu mostrei aqui, só que, claro, muito mais detalhado, com muito mais informação, muito mais aprofundado, mas passando por todas essas etapas que eu mostrei aqui ao longo da playlist aqui de Maccaimei. E outro plano que eu ainda tenho para esse ano é retomar o meu mangá Hooligan, né? Hooligan aqui... Eita, derrubei as coisas tudo. Aqui. Hooligan tá em hiato aí já faz um bom tempo, exatamente por conta tanto de algumas correrias que aconteceram realmente na minha vida pessoal, mas também assim, esse ato foi prolongado por conta de Maccaimei Warga, né? Como eu tinha que trabalhar nesse outro mangá, era um mangá longo, lançamento de capítulo mensal, então não dava para eu bobear muito, para eu fazer os dois ao mesmo tempo. E agora eu pretendo retomar aí. A gente tinha 6 volumes prontos, né? Que esse aqui foi o último volume que eu lancei, volume 6, e agora a gente vai pro 7, assim que eu tiver, né, feito aí, terminadas as aulas do curso, a gente retoma Hooligan com força. Eu pretendo trazer aqui a leitura, a análise e todo esse processo também da retomada de Hooligan com vocês aqui no canal. Mas, ok, vamos parar de falar um pouco sobre os meus planos e vamos começar a falar exatamente sobre Maccaimei Warga, né? Quando eu fiz Maccaimei, tem até vídeo aqui no canal, eu queria fazer um volume só, único,
fechado, que é exatamente o que tem aqui. É uma história com começo, meio e fim. Quando você termina de ler essa história aqui, você não precisa, não é aquela. Não é uma série, né? Então não termina aqui com continua para você ler um próximo, coisa do tipo. A ideia é realmente ser uma história fechada. Porém, eu criei e desenvolvi um universo que dava para ser expandido, até porque eu gostei muito desse mundo e eu queria futuramente contar outras histórias nesse mundo. Não necessariamente histórias que fossem, vamos dizer, realmente parte de uma série, né? Sendo continuação desse daqui, ou vindo antes disso aqui, mas simplesmente contando histórias desse mundo de Makai. Acontece que quando a Conrad se interessou em publicar Makai, ela se interessou especificamente por uma continuação, né, da história. E mais futuramente, depois, com algumas mudanças que aconteceram na Conrad, eles decidiram por transformar realmente Makai em uma série, né, quebrando primeiramente esse volume aqui em vários capítulos, né, dividindo ele em vários capítulos e, consequentemente, na continuação, a ideia era também já lançar direto em capítulos. Então, Makai, que não originalmente era uma série, acabou virando uma série mais pelo método de publicação do que pela ideia em si. E Makai Maze Warga, eu quis, por mais que tivesse toda essa ideia de continuação, de série, etc., eu quis manter mais ou menos, me manter fiel ali à minha ideia original com o Makai Meio, que era o quê? Fazer um one shot, por mais que fosse grande, mas ainda assim uma história fechada ali dentro daquele conjunto de páginas. Então, Makai Maze Warga, por mais que ele venha como uma continuação direta desse volume aqui, a minha ideia foi tentar trabalhar ele de um modo que, se você lesse só ele, você conseguiria entender e captar a história. Só que quem leu esse daqui antes iria conseguir realmente continuar ali e ver uma história mais completa, entendendo mais coisas e tal. Então eu tive uma preocupação não só de reapresentar os personagens para quem é novo, mas também não apresentar eles do zero de uma forma estranha para quem já conhece. E aí, beleza, né? Eles queriam uma continuação, só que eu não. Como eu tinha feito uma história realmente fechada, eu não tinha uma ideia direta de continuação. Eu tinha algumas outras histórias que eu gostaria de trabalhar, mas que não necessariamente se encaixavam nessa continuação. E aí, sabendo que realmente eles, né, queriam uma continuação direta de Makai, o que eu tive que fazer foi meio que juntar algumas dessas ideias que eu tinha, de modo que elas cabessem ali, casassem dentro de uma continuação. E isso eu acho que foi a parte mais difícil de todo o processo. É claro que teve pandemia e tal, então foi bem difícil produzir mesmo o storyboard, produzir as páginas e tal, por conta da pandemia, por conta de toda a situação que estava sendo vivida, né, nessa época, o que acabou com certeza atrasando bastante a produção, e aí consequentemente atrasou tudo, né? Por isso que eu falei, eu tive que lançar o curso, mesmo ainda não estando com todos os módulos completos, porque eu não queria postergar isso mais. Se eu fosse esperar ter o curso inteiro completo, eu talvez lançaria ele só no final desse ano, ou sei lá, na metade para o final desse ano. Eu queria ter lançado ele em março, ele já caiu para julho, né? Para o início de julho, e se eu fosse realmente completar tudo, ia, sei lá, para outubro, talvez. E isso, né, ainda como eu disse, correndo o risco de, sei lá, fazer todas as aulas e aí de repente ver que várias dessas aulas precisam ser refeitas por conta da própria vontade dos alunos e tal, do que eles querem aprender ou não. Assim, do jeito que eu lancei, eu acredito que eu consigo, tanto eu consegui entregar antes, né, para as pessoas acompanharem, quanto eu consigo produzir um material melhor, já colhendo ali as informações, as dúvidas e tudo que dos alunos, né, que entraram já no curso aí durante esse lançamento. Então, beleza. Voltando aqui, né, só explicando o que foi a causa do atraso de tudo. Eu tinha uma ideia original que era para ser um one shot que no início ele não estava interligado com Makai Meio. Ele era só uma ideia que eu tive da construção de um vilão. De um vilão que ele era rejeitado pela sociedade, ele tentava fazer a coisa certa e ele era rejeitado continuamente pela sociedade por uma questão de status, de classe social, etc. De raça também, né? Então envolvia um pouco de racismo na questão. E aí ele se tornava um vilão, que tipo, a ideia da história era apresentar um vilão, e aí, conforme a gente fosse acompanhando a história, a gente ia perceber que aquele vilão que foi apresentado lá era o personagem protagonista que a gente estava acompanhando, e que foi a própria sociedade que transformou ele naquele vilão. E essa era uma ideia de uma história que eu tinha, e depois eu pensei que essa ideia encaixava perfeitamente no mundo de Makai Meio, né? Era só eu mudar ali algumas coisas, mas ela se encaixava muito bem.
Só que daí, o jeito como ela se encaixava, ela viria muito antes de Makai. E a ideia era ser uma história só sobre esse vilão, não envolvendo realmente os personagens principais de Makai Meio. Porém, novamente, como a ideia era ser uma continuação e essa história do passado ela envolveria um personagem que aparece aqui nesse volume, que é uma ponta solta que tem nesse volume, e é uma ponta solta de propósito. A ideia não era ser um gancho para uma continuação, essa ponta solta, era realmente só ser uma expansão do universo. Tipo, a ideia de Makai Meio sempre foi ser um episódio daquele universo. Então, eu criei um universo e um mundo de Makai, e a história que eu estava contando era uma das histórias que acontece naquele universo. Então eu deixei várias coisinhas abertas, não para serem fechadas com outras histórias no futuro, mas só para você ter uma ideia de que, tipo, isso é parte de um todo. Existem mais coisas acontecendo que não necessariamente envolvem o que está sendo mostrado aqui nessa história. Então a ideia original era que essa história do passado iria explicar algo que ia contar e expandir algo que é mostrado brevemente nesse volume aqui. Porém, com a necessidade de fazer uma continuação, eu trouxe essa ideia e juntei com uma possível continuação para poder narrar uma trama que aconteceria depois dos eventos de Makai Meio aqui, que ficou com o subtítulo de... como que é o nome? Serviço de Entregas Infernal. Então, do primeiro volume, né, que é o Makai Meio Serviços de Entrega Infernal, e aí casando com toda uma história que teve início aqui, que teve origem aqui, mas que inicialmente não era a minha ideia continuar essa história, era contar ela antes, e aí juntar tudo isso e amarrar para continuar a trama no que foi Makai Meio Swarga, o fim do Reino Celeste. Como aqui a gente conhece, né, nesse volume a gente conhece o reino de Swarga, a ideia era continuar a história desse reino expandindo mais. Aqui a gente é apresentado a 3 reinos, basicamente, né, no volume 1, que é Metazoa, Swarga, que é o vilão do volume 1, e também, junto com esse vilão, a gente tem Ségragos, que aí sim é um reino um pouco mais explorado, que é onde realmente a história culmina ali em Ségragos. Então, Swarga é meio que tipo uma passagem intermediária ali. E aí, no segundo volume, a gente explora mais esse território, né? Esse reino voador de Swarga. Conhece mais a sua história, um pouco mais do seu passado, e os eventos que acontecem ali acabam culminando no que vai acontecer, que acontecem ali no primeira história, né? Acabam culminando no que vai acontecer na segunda história. Então, eu acho que essa foi realmente a parte mais difícil de fazer. Foi juntar as ideias que eu tinha, que não necessariamente vinham como uma continuação direta de Makai, e juntar isso com a história que eu já tinha contado ali de uma maneira que fizesse sentido. Foram meses e meses vendo vídeos sobre roteiro e coisas do tipo, e reescrevendo e vendo e remontando para conseguir encaixar todo esse roteiro de uma maneira que fizesse sentido. Porque eu tinha um problema muito grande, que os eventos que eu queria narrar e que eu precisava, eles aconteciam muito no passado, mas não dá pra você fazer uma história só com flashback, sabe? Tipo, não dá pra fazer 50 páginas de flashbacks seguidos pra eu contar a história. Então, foi muito difícil pensar em uma forma onde eu encaixasse esses flashbacks, mas ao mesmo tempo que a trama tava correndo ali na timeline atual, né? Então, ia ter os flashbacks sim, porque eu precisava deles, já que os eventos principais que explicam o que está acontecendo agora aconteceram há muitos, muitos, muitos anos atrás. Porém, eu precisava que algo também estivesse acontecendo no momento e precisava de alguns ganchos e gatilhos que introduzissem os personagens nessa aventura também, né? Na aventura que ia ser contada em Makai Meio Swarga. E isso também foi uma parte difícil. Eu tinha uma vaga ideia de uma história que eu queria contar lá no futuro, que iria envolver algumas outras coisas, e aí sim envolveria os personagens principais de Makai Meio. O que eu fiz foi também quebrar um pouco dessa ideia e trazer ela um pouco para esse contexto, trazer parte da ideia que eu tinha para esse contexto e apresentar. Como eu tive que fazer isso, o conceito amplo que eu queria apresentar, ele acabou ficando apresentado pela metade, o que me gera também espaço para um dia no futuro, talvez, contar essa história da maneira mais ampla e mais completa, né? E já tendo como base a parte que foi apresentada aqui na continuação de Makai Meio, no Swarga. Além de tudo isso que a gente tem que trazer, né? Eu sempre comento aqui sobre o tema e sobre o subtexto de uma história e como ele se conecta mais com o leitor do que, às vezes, os próprios acontecimentos da história, né? Mas sim o que esses acontecimentos narram e significam. No primeiro volume de Makai Meio eu trabalhei com o tema central de poder de escolha. Essa era a ideia, né? É bem centrado nessa frase, poder de escolha. Então eu trabalho vários personagens com níveis de escolhas diferentes
e como eles trabalham essas escolhas. Então, o personagem que escolhe alguma coisa que ele não queria de verdade, mas que ele escolheu, vamos dizer, ela como um caminho para ter outra coisa, e aí, enfim, ele acaba se arrependendo disso. O outro personagem que ele escolheu deixar algo para trás e agora ele precisa lidar com aquela escolha dele. A personagem que acredita que não tem escolha sobre nada, e aí descobrindo que sim, ela tem capacidade de escolha na vida, e no final de tudo culminando sobre como nossas escolhas são limitadas de acordo com o ambiente onde a gente está inserido. Essa é a ideia geral que gira em torno aqui desse primeiro volume de Makai. E eu fiquei na dúvida sobre várias possibilidades de temas que eu poderia trabalhar numa continuação, mas o que acabou sendo chamando mais atenção e ficando mais ali diretamente relacionado com a história, inclusive com a história do anterior, já que, querendo ou não, Makai Maze Warg é uma continuação direta ali dos eventos, se passa, sei lá, quase que semanas ou poucos meses depois do final desse daqui. A ideia foi trabalhar o tema de consequências. Se o primeiro fala sobre escolhas, uma coisa que está diretamente relacionada com escolhas são consequências, né? A gente geralmente tem poder de escolher para onde a gente quer seguir, o que a gente quer, o que a gente não quer, porém a gente não tem capacidade de escolher as consequências dessas escolhas que a gente fez. E aí exatamente no 2 a gente vai trabalhar um pouco mais essa questão das consequências das nossas escolhas e como a gente tem de lidar com essas consequências e assumir a responsabilidade pelas escolhas que a gente fez. Então esse é todo o tema que gira em torno de Makai Maze Warg, né? No Makai Meio aqui, o dev faz uma escolha que vai acarretar em uma consequência, que é a consequência que ele vai ter que aprender a lidar no segundo volume. Eu não gosto muito de chamar de segundo volume, mas é porque ele, como é uma continuação, é meio difícil de estabelecer, né? Enfim, uma escolha que ele fez aqui no Makai Meio, Serviço de Entregas Infernal, e que ele vai ter que lidar com essa consequência no Makai Meio Warg, Fim do Reino Celeste. É que o nome fica muito grande para ficar falando assim, então é mais fácil falar no volume 1 e no volume 2. Mas eu realmente eu não gosto de falar isso porque, como eu disse, eu queria que tanto o volume 1 quanto o volume 2 eles fossem histórias que você consegue ler à parte. Então, no volume 2 a história ali termina assim como ela começa, ela termina ali como se realmente fosse um produto fechado, fosse uma história fechada, mesmo que ela venha direto do... Eu coloco esses dois volumes de Makai Meio como uma espécie de filmes, sabe? Você assiste lá o filme 1, né, sei lá, vamos pensar Homem de Ferro 1. Você assiste o Homem de Ferro 1 e você não necessariamente precisa de um 2. Você assiste o Homem de Ferro 2 e você consegue entender ali o filme por si só. Todas as tramas, as situações apresentadas ali você consegue entender, mas se você assistiu um, você tem uma compreensão melhor sobre os personagens, sobre o que eles já viveram, etc. É mais ou menos esse mesmo sistema que eu quis montar aqui com o Makai Meio e que provavelmente eu vou continuar montando nessa história aqui. Porque apesar de ter terminado nesse volume 2, né, no Makai Maze Warg, como eu disse, o universo ele é grande e tem muitas histórias para serem contadas nesse universo. E quando eu tive que fazer os extras, tanto do volume 1 aqui, quanto os extras do volume 2, eu expandi esse universo ainda mais, num nível ainda mais absurdo. Eu tive que, como cada capítulo precisava de um extra, então esses extras eram expansões do universo, eram explicações sobre o universo, sobre coisas que foram criadas para ele. E é óbvio que o volume 1 foi dividido em 9 capítulos e o volume 2 foi feito em 15 capítulos. Então são extras para cada capítulo desse, são expansões do universo para cada capítulo desse. E seria um desperdício muito grande pegar todas essas expansões, toda essa criação e jogar no lixo só tipo realmente como um textinho de rodapé para curiosidade ali no final do capítulo. Eu acho que tem muitas histórias legais para serem contadas nesse universo, envolvendo a Makai Meio, né, a empresa de correios e os personagens, o Dev, a Lily, Amber e a Lumia. Inclusive, no volume 2 tem um gancho já para a história da Lumia que pode ser trabalhada no futuro. Mas a princípio o Makai Meio também vai ficar aí em hiato, até porque eu quero retomar Hooligan, como eu disse aqui no começo do vídeo. Então o Makai Meio vai ficar parado ali por um tempo para que eu possa retomar Hooligan e depois futuramente vão sair novas histórias de Makai Meio. Não no modelo série, não no modelo que foi feito até agora, mas ainda que seja nesse modelo o estilo série igual foi, ainda vão ser histórias fechadas que se concluem dentro ali de um determinado espaço de tempo e provavelmente vão ser pouco menores do que as que têm sido até agora. Esse primeiro volume aqui teve 150 páginas, o segundo teve 250. Provavelmente, se eu for contar outras histórias
que não envolvam essa trama principal, digamos assim. Vão ser histórias menores e tal. E talvez outras histórias mais importantes ou mais impactantes para o contexto de Makai Meio vão ser histórias grandes, sim, de mais de 100 páginas, com certeza. Algumas das ideias que eu tenho já envolvem isso daí, inclusive a ideia que eu citei aqui, que eu tive que pegar pedaços dela para trazer para a continuação de Makai Meio Warga, para poder fazer sentido ali e casar toda a ideia com uma continuação dos eventos do volume 1. A partir de agora eu continuo trabalhando no curso, lembrando, se você quer fazer parte, quer aprender a fazer um mangá do zero e ter ele assim, ó, na sua mão, impresso, bonitinho, igual eu tenho o Makai Meio aqui, e Hooligan também e tal, se você quer aprender isso daqui do zero até ter o seu mangá aqui impresso na sua mão, link tá aqui na descrição. E também vou retomar Hooligan. Esse garoto aqui não vai ficar parado pela metade, não vai ser abandonado. Eu vou retomar ele e a gente vai seguir até o final e você vai acompanhar isso comigo aqui no canal. Então deixa um like pra me dar uma força. E Makai, sim, provavelmente vão ter continuações, vão ter expansões do universo, não necessariamente histórias que acontecem depois, mas que acontecem antes, ao mesmo tempo, depois em outros lugares, etc. Vai ter mais coisa, só que talvez vai demorar um pouquinho agora, porque eu quero trabalhar em Hooligan e talvez construir alguns outros one-shots, outras histórias, trabalhar algumas coisas menores aí pra depois voltar a Makai. Eu não quero fazer só Makai da minha vida, eu tenho muitas histórias pra contar e eu tô ansioso pra contar elas aí pra vocês que estão disponíveis e querem ler, se quiserem, claro. Ficou meio confuso, mas valeu por ter assistido. Vejo vocês aí no próximo vídeo. Valeu, é nóis!